Federal para falar da Operação Hat-Trick, onde um piloto de helicóptero foi preso pela terceira vez transportando cocaína. E uma quadrilha muito bem organizada, né, Dani? Bastante organizada, Parra. Nós estamos aqui com o delegado Daniel Martarelli da Costa, da Polícia Federal, que gentilmente nos atende ao vivo agora. Delegado, foram 5 prisões hoje, né? Qual que era a participação dessas pessoas dentro dessa organização? Certo. Sim, boa tarde, primeiramente. Sim, foram 5 prisões, né? 2 prisões preventivas, 3 prisões temporárias. E hoje foi presa, os presos são, o envolvimento deles é basicamente as pessoas que organizavam, né, auxiliavam no transporte da droga, né, os líderes, vamos dizer assim, da organização, as pessoas que estavam por trás, e também as pessoas que recebiam a droga no solo, né, e prestavam esse apoio logístico quando a droga chegava aqui na região de Ibiporã. Agora, a polícia chegou até esses nomes a partir de investigações feitas com material que foi apreendido naquela prisão lá em Jaguapitã, que teve perseguição aérea e tudo mais. Sim. Na realidade, as investigações já estavam em andamento antes daquela situação. As investigações iniciaram em maio ali, cerca de um mês antes, que a gente já tinha as informações que o piloto estava envolvido. E aí, depois da apreensão, sim, a gente conseguiu identificar mais pessoas com a análise do material. Foram apreendidos na situação um tablet e um celular do piloto. E com a análise que foi feita, né, nesses aparelhos, a gente conseguiu identificar essas pessoas que agora foram alvos dessa operação de hoje. Agora, esse piloto, ele já havia sido preso outras 2 vezes anteriormente, mas não necessariamente ligado a essa quadrilha aqui de Ibiporã? Exatamente, né? O modus operandi é praticamente o mesmo, né? Ele pilotava helicóptero vindo do Paraguai com cocaína, mas nas situações anteriores ele estava vinculado a outra organização, né? Então agora ele estava pilotando para esse novo grupo criminoso. Agora, dentro desse grupo criminoso, bom, ele foi preso em junho do ano passado, segue preso, mas não seria a primeira viagem dele, né? Correto. De acordo com a análise que a gente fez nos aparelhos que a gente apreendeu, a gente identificou pelo menos que ele teria realizado mais 8 viagens nesses mesmos moldes, né? Então, considerando que ele transportava mais de 200 kg por vez, quase 2 toneladas de cocaína ele pode ter transportado num curto espaço de tempo. Agora, essa droga vinha sempre do Paraguai, parava aqui na região ou daqui ela era também destinada para outros lugares? Não, a origem era sempre o Paraguai, ali, região de fronteira. Ele trazia aqui até a região de Ibiporã. E daqui a gente está tentando identificar, mas provavelmente ela partia daqui para São Paulo. Dá para a gente ter uma ideia de quanto que essa quadrilha movimentava, né? Ou por carregamento, ou no total aí dessas viagens? Por viagem era cerca de 250 quilos de cocaína, né? Que foi basicamente o que a gente apreendeu naquela situação de Jaguapitã. Então, se a gente for multiplicar por 8, né, vai dar um valor bem considerável, né, quase 2 toneladas de droga, um valor bem considerado aí em dinheiro, se for ver, talvez alguns milhões de reais. A gente, naquela apreensão de Jaguapitã, se falou em cerca de 3 milhões e 600 mil reais. Seria mais ou menos isso aí? Sim, sim. Aí cada viagem, se a gente for multiplicar nessa mesma proporção, a gente já chega num valor bem considerável, aí, de mais de 20 milhões de reais, né? Agora, a polícia tem alguma investigação numa linha de que eles pudessem ter algum negócio para fazer uma lavagem desse dinheiro que era oriundo do tráfico? Não, a gente ainda não trabalhou a lavagem de dinheiro nesse procedimento específico. Dependendo da análise do material agora, a gente identificou alguns bens, obviamente que a gente vai relatar agora no inquérito, mas nenhum esquema assim, de lavagem de dinheiro foi identificado por enquanto. É um trabalho que segue ainda, uma investigação que ainda vai ser tida aí uma continuidade. Sim, né? A gente acredita que a gente tenha desmantelado o grupo, né, quase que totalmente, mas com certeza com a análise do material que foi apreendido hoje, a gente pode identificar outras pessoas e eventualmente continuar o trabalho. Dá para saber, doutora, há quanto tempo eles agiam aqui na região? De acordo com aquilo que a gente apurou, já fazia antes da apreensão, pelo menos uns 6 meses antes, assim, do final de 2023, no caso, né? Foi ano passado. Então, eles ficaram pelo menos uns 6 meses que eles já estavam nessa toada aí. E era bem organizado?
Sim, bem organizado, tanto que tinha a rota certa, a compra de helicópteros com a utilização de laranjas, né, o pessoal do solo aqui para fazer o escoamento depois também. Agora, essa modalidade de utilizar uma aeronave, né, para o tráfico de drogas, ela vem se tornando mais comum? É uma realidade que a gente tem visto cada vez mais, né? Aqui na nossa região é uma coisa bem comum. Até uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, tanto que já teve uma operação recente, a Operação Helix, que a gente deflagrou também, nos mesmos moldes, e tudo muito por conta da nossa região, né? Porque é uma rota, principalmente quando é utilizado helicóptero, né? A autonomia da aeronave acaba dando aqui na região. Então eles se utilizam muito dessa região para fazer esse transporte de droga. Aí, de repente, para aqui, faz o abastecimento, segue ou daqui vai daí via terrestre essa droga é distribuída? Tem as duas possibilidades, né? Às vezes eles se utilizam a região para fazer o abastecimento da aeronave, a aeronave continua a viagem até mais próximo de São Paulo, ou às vezes eles se utilizam a região já para descarregar a droga e daqui ela parte por via rodoviária. Tá certo. Deixa eu só ver se o Gustavo Parra tem mais alguma pergunta para a gente aqui, Parra? Como é que fica o desdobramento da investigação a partir de agora, Dani? Mais gente pode ser investigada? Nosso apresentador Gustavo Parra pergunta o seguinte: mais gente pode ser investigada? Ainda tem desdobramentos desse caso? Sim, né? A intenção agora é a gente vai realizar a análise do material que foi apreendido hoje. E se for identificado novas pessoas, a gente continuar as investigações. O centro desse grupo era Ibiporã? Sim, o centro era aqui, os principais envolvidos, praticamente todos eram aqui de Ibiporã. Tanto é que os mandados de prisão eram todos para lá, né? Tinha um mandado de prisão que era para Presidente Castelo Branco, né? Os demais eram de Ibiporã. 2 dos indivíduos não estavam em Ibiporã, a gente acabou prendendo aqui em Londrina. Mas conseguiram cumprir tudo? Conseguimos cumprir todos os mandados. Tá certo, muito obrigada. O delegado que nos atendeu gentilmente aí ainda está trabalhando nessa investigação, porque um dos alvos tinha ali algumas munições que também resultou numa prisão em flagrante. Então, por conta disso, o delegado ainda estava ali fazendo essas oitivas, mas nos atendeu. Então, Parra, é uma quadrilha que movimentou milhões e milhões de reais, sempre transportando cocaína com helicópteros, vindo então do Paraguai, e aí chegava aqui na região de Londrina, ali na cidade de Ibiporã, e daqui era distribuído aí para outros centros, toda essa droga. Parra. Daniela Calçavara voltando hoje para as ruas para reportagem já com essa operação da PF. Obrigado, viu, Dani? Obrigado, doutor Daniel também. E o que eu sempre fico pensando, quando tem uma grande apreensão de drogas como essa, não é só no traficante, não é só na movimentação financeira que esses caras têm, não é na estrutura que eles usam para poder movimentar tanta droga assim. O delegado falou, 200, 250 quilos de cocaína em cada viagem. Vinha para cá, abastecia o mercado local e depois seguia para os grandes centros. Eu fico pensando na quantidade de gente que tem cheirando cocaína que financia tudo isso aqui. Nós não estamos falando dos usuários de crack, esses zumbis que existem aí na área central de Londrina. O cara da farinha, o cara da cocaína, parceiro, é cara da alta, é classe média alta.